Olá, começa agora mais um programa da TV Alemes. No programa Sala de Imprensa, vamos falar sobre metaverso. Aqui comigo, o jornalista Paulo Radamés. Tudo bom? E nosso bate-papo é com Kenneth Correia, que é professor na Fundação Getúlio Vargas e especialista em negócios digitais. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, trocando essa ideia hoje sobre esse tema que aquece a nossa mente aí com as ideias, né? A gente sabe tão pouco ainda, né? Exatamente, né? Vamos lá então, professor. Metaverso é um universo paralelo? Qual que é o conceito? Vamos lá. Eu acho que se a gente for no significado da palavra, a gente vai entender o seguinte: você tem o nosso universo, o local físico onde a gente está aqui presente, conversando agora, batendo esse papo. Meta, quando você coloca essa palavrinha, significa que é algo além daqui. Então você fala metaverso é algo além do nosso universo. Só que isso não explica nada. No fim do dia, o metaverso é um ambiente virtual, então ele é feito no computador, ele é digital, ele é tecnológico. Ali ele precisa cumprir 3 requisitos. Ele tem que ser um ambiente imersivo. O que é algo imersivo? É quando você está usando alguma coisa e você se sente lá dentro, você se sente participando das atividades como se fosse você. Então, um exemplo seria alguém que está jogando um videogame, está jogando um jogo de futebol ali. É um atleta digital que está ali, mas quando você passa a bola, quando o goleiro agarra ali, você tem a sensação de que é você que está ali dentro. Então, a primeira coisa, esse ambiente virtual tem que ser imersivo. Segunda coisa, um metaverso também é um ambiente social, ou seja, as pessoas interagem ali dentro. Não é uma atividade para você fazer sozinho, é você visitar esse ambiente virtual junto com outras pessoas que visitam o ambiente com você. E por último, que é um conceito um pouco mais diferente, o metaverso também é um espaço persistente. O que significa isso? Vou continuar no exemplo do videogame. Você está jogando um jogo de videogame, você tem que ir ao banheiro, você aperta o botão pause. Aí você vai ao banheiro, quando você volta, você aperta o pause e você volta de onde você tinha parado. No metaverso não é assim. Por quê? Porque o metaverso continua existindo independente de você. Então, quando a gente fala que ele é um ambiente virtual, pensa nisso. Da mesma forma como você acessa a internet, da mesma forma como você acessa os conteúdos do seu Instagram, você vai acessar o metaverso. Então você vai intercalar entre esse mundo físico, que a gente já está acostumado desde que nasceu, e o metaverso, é isso? Exatamente. Eu acho que a gente não vai substituir, né? Vou deixar de ter minha vida física. Não, eu vou continuar tendo a vida física. Eu vou ganhar uma vida, além disso. Eu acho que você vai continuar tendo 24 horas no seu dia, mas você vai aproveitar uma parte do seu dia num ambiente digital. Eu vou existir ali naquele ambiente. Exato. Mas aí, para não parecer também que é papo de muito de maluco, é um pouco papo de maluco, mas não muito. É mais ou menos o que a gente faz no mundo digital. A hora que você entra no WhatsApp, você esquece do mundo aqui fora. E aí você está ali dentro, você está conversando com, às vezes, dezenas de pessoas, trocando ideia, informações, participando de grupos. Mas você está fazendo isso de uma maneira digital. O metaverso é a mesma coisa, você vai entrar ali. A diferença é que você literalmente entra no espaço. A gente tem um exemplo, a gente já presenciou a realidade aumentada em 3D, por exemplo. Inclusive na TV também, aqueles personagens. É semelhante. Vamos lá. Quando a gente fala sobre metaverso, a gente usa várias tecnologias. Então, a internet é importantíssima porque você se conecta com outras pessoas. Aí você tem a realidade virtual, a realidade aumentada e a realidade mista. A realidade virtual é quando você coloca aqueles óculos. Aquele óculos, ele fecha a sua visão aqui do mundo físico e você passa a olhar só o que está nos óculos. Isso é realidade virtual. Tudo que está criado ali dentro foi criado por um computador. A realidade aumentada, a gente já está acostumado a usar. Sabe quando você vai fazer uma postagem no Stories do Instagram ou vai fazer um TikTok e você põe aquelas máscaras, aqueles filtros, coloca a orelha de coelhinho, né, muda o rosto. Aqueles são filtros de realidade aumentada. Por que eles levam esse nome? Porque ele continua mostrando a realidade, é você, a câmera está captando você, mas ele coloca informações adicionais naquela realidade. Quem lembra aquele jogo de caçar Pokémon? Lembram dessa época? O Pokémon Go é um jogo que usa realidade aumentada. Para quem nunca jogou, você sai com o seu celular na rua, você está olhando, você está literalmente vendo a rua, os carros passarem, as pessoas, só que aparece os Existe Pokémons. Uma simbiose entre essas informações digitais e o mundo físico. Exatamente, essa é a realidade aumentada. E por último tem a realidade mista, que é a mistura da realidade virtual com a realidade aumentada. Então a ideia do metaverso surgiu a partir do momento que se percebeu que a gente gosta de ter um contato com a nossa realidade física,
mas a gente também gosta de ter informações virtuais sendo mostradas ali dentro. Então é a mistura dessas tecnologias. E aonde que o metaverso está sendo aplicado? Eu tenho acompanhado esse assunto há mais ou menos 1 ano e meio e eu fico muito feliz quando eu vejo as aplicações. Vou começar te contando uma de Mato Grosso do Sul, que tal? Um exemplo legal daqui. Então imagina, tem uma empresa daqui desenvolvendo uma solução, já está em aplicação em várias clínicas de psicólogos para fazer tratamento, então parte do programa de tratamento para crianças com autismo. Então eles criaram um software onde a criança, o paciente, coloca os óculos. Dentro dos óculos você controla, como é realidade virtual, você controla a quantidade de informação, a quantidade de estímulos, que para o autista é super difícil lidar com toda a quantidade de estímulos do mundo físico. E ali você ensina habilidades sociais e de lidar com o sentimento básicas para o autista. Provoca sensações. Exato. Então você olha que legal, uma aplicação clínica, já para fazer aí um atendimento, seria de repente área de saúde. Eu sou professor. Então, a área de educação é uma outra que está aproveitando muito, porque desde a chegada da pandemia a gente passou a ter as aulas à distância, as aulas remotas, as aulas via Zoom. O metaverso também permite que você faça aulas remotas. Mas a diferença, e aqui eu vou focar menos no professor e mais no aluno, é que o aluno se sente muito mais imerso ali dentro da sala de aula. Então, quando eu vou explicar uma nova tecnologia na minha aula lá de transformação digital, eu consigo trazer a tecnologia para dentro da aula. O aluno consegue manipular, você tem uma máquina de escrever atrás de você. Eu posso trazer essa máquina de escrever para o mundo virtual e cada aluno manipular ela, para ver como é que... Meninada de hoje em dia não sabe o que é máquina de escrever, né? Manipular. A gente tem uma aqui justamente para lembrar, Eu sou né? dessa época. Então você na educação consegue trazer elementos mais físicos. Então imagina que bacana, você vai explicar uma coisa de geografia, de geologia, como é que a Terra funciona. Você consegue trazer a Terra ali para Esse dentro. movimento. Como se fosse um Fatia a terra holograma no ali, meio, né? olha lá de dentro, exato. Porque dentro do ambiente virtual, você não tem a limitação física que a gente tem aqui. Você Também não vai tem uma precisar gastar coisa- com plástico, com gesso para fazer aquilo. Também tem uma coisa que você falou sobre essa característica do persistente, a aula não vai parar, né? A aula vai estar em tempo real. Exato. Agora, se eu estou assistindo uma aula via Zoom, eu posso pausar, ir ali, tomar um café, ir no banheiro e pegar de onde eu parei. Exato. E Numa você aula sabe, do Paulo, metaverso, isso não aconteceria. E as aulas, exatamente, as aulas que eu dei, o que eu fiz? Eu crio o ambiente da sala de aula, convido os alunos, eu tenho, talvez até por hábito, aqueles 50 minutos, né, aquele tempo padrão de uma aula, mas eu deixei as minhas aulas todas prontas. Elas Então estão elas estão lá, disponíveis. exato. Se o aluno quer voltar, vamos falar de uma revisão? Se Ela ele quer fica revisitar, gravada. a aula está toda lá. Exato. Show de então o bola. conteúdo fica disponível. Já é uma diferença específica para a educação. Uma outra área que está usando muito é a área de manutenção industrial. Também estou falando aqui do Estado. Quando você vai colocar pessoas para trabalhar num ambiente de risco, você tem que fazer todo o treinamento de saúde e segurança do trabalho para minimizar os acidentes, ou pelo menos minimizar o risco de acidentes, né? Você não elimina, mas você diminui. O que a gente está fazendo? Com os óculos de realidade virtual, você consegue trazer a pessoa para o ambiente de risco sem risco nenhum, ela sentada numa cadeira como essa que eu estou aqui. E aí a gente replica o ambiente que ela vai encontrar quando ela for lá. Vamos dizer que seja uma limpeza de janelas em altura. Né? Você consegue simular a limpeza da janela, então a pessoa vai aprender os comandos Ela da vai corda ter a do sensação rapel, do equilíbrio prender também. o cinto, tem a sensação do equilíbrio, ela tem a vista, talvez até a vertigem, aquele medo de altura. Então você consegue antecipar uma série de situações que antes só eram possíveis in loco, né, no local do treinamento, já no ambiente de realidade virtual. Exato. Então, manutenção industrial é outro que está se aproveitando também. A área de moda, então o pessoal que faz, por exemplo, roupas. Você hoje tem um mercado gigantesco, no mundo é um mercado de 70 bilhões de dólares. Eu dei uma olhada, é maior do que o mercado de cosméticos, só para a gente fazer uma comparação com os negócios tradicionais, que é o mercado dos itens digitais. A gente não está muito acostumado, mas a meninada mais nova, que joga muito ali os games, está acostumada a comprar moedinhas, está acostumada a comprar skins, que são as roupas, o figurino que o personagem usa. Então, o mercado de moda, por exemplo, hoje já tem, eu participei esse ano do Metaverse Fashion Week. Então, é o evento do Fashion Week, a semana de moda, do metaverso. Uma revolução digital. Esse eu fiquei professor. curioso, professor. Explica um pouco mais sobre esse Fashion Week do Vamos lá. metaverso aí. O que acontece? O que você cara? viu de diferente lá de um desfile de moda tradicional? Na verdade, o que acontece? Eles tentaram fazer bem parecido, porque quando a gente chega numa tecnologia nova,
é tudo novo, é tudo diferente e tudo assusta, né? O novo te dá, todo mundo fala que adora uma novidade, mas estranho. Como ser humano, a gente não é muito de novidade não, né? A gente gosta daquela coisa que a gente conhece, o padrão, controla e domina, não é? O padrão, você sua já zona sabe de que... conforto, né? Exato. Então, o que eles estão fazendo, cara? Vários eventos, eles estão tentando replicar o evento. Então, tinha literalmente uma passarela, tinha literalmente os modelos, mas eu já adianto, os avatares, por exemplo, não eram só de homens ou só de mulheres. Então, tinham bichos diferentes, tinha lá um dragão, tinha lá um urso, porque no metaverso você não tem essa limitação da gente usar essa casca que a gente ganhou de fábrica aqui, né? Você pode realmente criar um personagem seu lá dentro. Então, essa era uma primeira diferença. A segunda é que as roupas, cara, eram feitas, eu vou falar meio espalhafatosas. Sabe assim, um desfile de carnaval, de escola de samba? Entendi. Tinha várias roupas bem parecidas com aquelas roupas de escola de samba. Muito mais impactante. Porque é o seguinte, a pessoa está ali digitalmente, tem gente que quer se alegórico, aparecer. né? Eu, por exemplo, quando eu vou montar os meus avatares, eu sou um pouco mais conservador, eu tento fazer um meio parecido comigo. Até porque eu quero que as pessoas me reconheçam, troquem ideia ali. Mas tem gente, cara, que cada hora entra com a roupa Se transforma num diferente, dragão. É isso aí, vai. Então você tem as roupas mais diferentes, acho que essa seria uma principal diferença aí. Se bem que nos Fashion Week da vida física também tem umas roupas meio espalhafatosas, né? Eles tentam criar conceitos que a gente não vê na rua, né? Exato. E aí rolou também, cara, o salão do automóvel no metaverso. Uau. Que era o quê? Você vê os modelos de carros digitais para os jogos de carro. Porque agora, quando você vai jogar um jogo de carro, você também pode personalizar. Mas agora são itens digitais vendidos. Então, eles estão apresentando quais vão ser os modelos de 2023 do ambiente digital. Professor, o metaverso iniciou nos games, né? Agora, assunto sério, assunto de negócios, praticamente isso. Exatamente. Eu acho que a gente tem muito para aprender quando você tem investimento. Historicamente, quando a gente tinha guerra, você se investia muito, porque um país queria ganhar do outro na guerra. As tecnologias criadas ali acabaram virando tecnologias de dia a dia para a gente, como o próprio telefone celular. Os games também receberam muito investimento. Hoje, a indústria de games é maior do que a indústria do cinema e da música somadas. Vou repetir, a indústria de videogame tem mais receita do que tudo que se pagou de Netflix, Spotify, compra de música digital, ingresso de cinema. Tudo isso não é do tamanho que é o tamanho do mercado de videogame. Então os caras melhoraram muito. E não é verdade? Esses dias eu estava sentado no bar, estava passando na TV um jogo de futebol. E eu olhei e falei, que jogo que é esse? Aí o pessoal falou, não, não é jogo, é videogame. Eu olhei, o jogo está tão realista, tudo bem, de repente estou com a vista cansada, estava meio longe da TV, mas o jogo está tão realista que você começa já meio que ter essa confusão. Então, essa confusão é muito real nas partidas do jogo real também, né? Você vê que existem umas câmeras novas que elas simulam a aparência de um videogame, né? Cara, aquele VAR, por exemplo, né? A hora que entra o VAR em ação, traça uma linha, média distância, já é a realidade aumentada, né? Ele está pegando uma cena do jogo e está trazendo novos elementos. Mostra o posicionamento ali dos jogadores, né? As linhas. Eu não sei se vocês usam de vez em quando, a gente vai fazer uma pesquisa de um estabelecimento. Quero ver um restaurante aqui para comer. Se faz uma pesquisa no Google, ele não mostra aquela avaliação de 5 estrelas, horário de funcionamento, comentário dos clientes. Uma foto em 360 também. Foto em 360 do local. Imagina que bacana se você fosse, tipo, usando um óculos como o Paulo está usando desse aqui dele. Você entrasse no estabelecimento e já aparecesse para você, só para você, as estrelinhas de avaliação, o comentário, pede tal sobremesa que é muito boa aqui. Então, o metaverso, ele permite você trazer informações digitais até para esse mundo físico nosso aqui. Como que está o investimento, o avanço, né, no Brasil em relação a outros países tecnológicos? Eu tenho me surpreendido super positivamente. Eu te contei um caso de Mato Grosso do Sul agora há pouco, desenvolvedores daqui que estão criando essas soluções. Nossa, super legal. Mas, além disso, o Brasil tem uma base de profissionais de 3D, porque o metaverso ele é construído digitalmente, mas são objetos tridimensionais. E para você fazer um objeto tridimensional é diferente de você tirar uma foto. Você tem que montar o elemento, ele tem volume, ele não tem só a imagem. Então a gente tem uma galera muito boa nisso, só que essa galera está toda trabalhando para fora. Então a gente ainda tem poucas empresas brasileiras que estão investindo mais pesado em metaverso. Uma que vale dar de exemplo é a Movile. Não conheço muito, a Movile é a criadora do iFood. A Movile criou um metaverso primeiro para as crianças e agora está criando o que a gente chama de metaverso social, que é mais para o mundo dos negócios. Né? Quais são as principais empresas do metaverso? Se eu for pegar na escala global, sem dúvida nenhuma, a Meta, que é o antigo Facebook, né, mudou de nome, porque o Mark Zuckerberg, lá o CEO, falou que estaria agora investindo todas as fichas no metaverso. Então essa é uma muito grande, representativa que está à frente. É pioneira. Assim, tem algumas empresas que vieram antes.
mas eu acho que ela é a pioneira entre as grandes. Daquelas 5 maiores empresas, entre Google, Microsoft, Apple, Facebook e Tesla, com certeza, Facebook é pioneiro aí e está à frente, até porque comprou várias empresas, né? Esse pessoal faz aquisições também para crescer. Então, ela é uma que é muito relevante. Mas existe na parte de infraestrutura do metaverso outros players importantes. Uma um pouco conhecida é a Adobe. A Adobe que criou lá o Photoshop. Faz os programas de edição. Isso, faz o programa Premiere para você editar vídeo. A Adobe também está criando as ferramentas para as pessoas criarem no metaverso. Então ela já tem, está funcionando. Ela tá indo numa contramão, então, assim, ela está permitindo que você desenvolva o seu próprio metaverso. Exato. Eu acho que são complementares, não sei se é contramão, na verdade está todo mundo contribuindo. Não na contramão, mas uma outra perspectiva, né? Uma outra linha, exatamente. Aí tem uma outra que é mais conhecida do pessoal da área de games, chama NVIDIA. A NVIDIA, ela fabrica as placas de vídeo para você poder jogar um jogo mais legal, com mais resolução. Então a NVIDIA está criando toda a parte visual para o metaverso e o hardware para suportar isso, para fazer você ter essa resolução bacana para ficar parecido mesmo com o nosso ambiente físico. Professor, com o 5G vai melhorar ainda essa imersão. Sem dúvida nenhuma. Um dos desafios de você ter um metaverso hoje é que você não consegue colocar muitas pessoas no mesmo lugar. Quando você passa 50, talvez 100 pessoas, é mais ou menos o limite que a gente tem hoje. Aí você fala assim, puxa vida, mas no Instagram tem 150 milhões de brasileiros todos os dias. Não tem nenhum metaverso que dá para colocar 150 milhões de pessoas hoje. O 5G é uma das tecnologias que vai possibilitar, vai permitir com que isso possa acontecer, né? Porque lembra que se é 5G é porque teve o 4G, o 3G, o 2G, né? E a evolução do 5G para o 4G é na ordem de mais de 1000 vezes mais rápido. Então é um crescimento bem acelerado. E para a gente exemplificar, por exemplo, uma sessão plenária aqui no Legislativo, como que seria para o metaverso? Muito legal. Olha, eu acho que com a chegada da pandemia, a Assembleia Legislativa teve que se adaptar e fazer as sessões remotas. Ninguém estava vindo para o prédio, cada um ficava da tua casa, né, do escritório, usando ali o computador com uma tela plana. Imagina agora os deputados usando os óculos de realidade virtual. Cada um ficaria também na sua casa, poderia estar no seu próprio gabinete aqui, não teria problema, mas todos iriam experimentar estando no mesmo lugar. E quem estiver assistindo a sessão também, a gente, por exemplo, poderia simular o ambiente do plenário, Júlio Maia. Exatamente. E uma outra coisa muito legal que você pode fazer é, se você quiser que a sessão continue acontecendo da forma tradicional, mas alguém que está assistindo queira assistir a sessão por dentro do metaverso, você pode usar uma câmera 360, que ela capta a imagem em todas as direções, colocar ela plantada num tripé ali dentro do plenária, vai filmar para todo mundo. Mas cada parlamentar teria que ter o seu avatar. Exatamente. Se a gente for colocar eles no óculos de realidade virtual, cada parlamentar precisa do óculos e lá dentro vai ser representado por um avatar. Aí acho que eles vão querer escolher, né, fazer... Uma coisa boa do metaverso é que todo mundo é um pouquinho mais magro no metaverso que na vida real, né? Então a pessoa escolhe o avatar. Essa questão do avatar, por exemplo, a gente sabe que são vários metaversos diferentes, né? Então eu iria criar o meu avatar aqui do metaverso da Assembleia Legislativa, por exemplo. Esse mesmo avatar serviria para o avatar do Facebook ou do Google, ou eu tenho que criar uma personalidade para cada metaverso? Infelizmente, Paulo, ainda tem que criar uma para cada um. Não existe algo padrão e que todo mundo abraçou. Uma identidade, né? Em cada um, porque a própria tecnologia usada para cada metaverso é diferente. Então você tem que realmente criar do zero todas as vezes. Eu devo ter uns 15 avatares diferentes. Você já está em todos os metaversos? Cara, todos não, porque todo dia aparece um novo, mas eu tento acompanhar no máximo possível. Acho que eu já tenho uns 15 aí que Quem eu assistir essa entrevista, professor, fala, eu quero começar nesse universo diferente aí, qual que você recomenda para começar? Minha sugestão, se você às vezes não tem o óculos de realidade virtual, mas tem um computador ou tem um celular, é um metaverso chamado Spatial. Escreve S-P-A-T-I-A-L. Spatial. Esse Spatial, procura no Google ou procura na loja de aplicativos do celular. Ele é gratuito, você entra, cria o seu avatar, você pode subir uma foto sua, aí ele cria baseado na sua foto, fica bem realista, bem legal, e ele tem vários mundos diferentes para você explorar. Já é um experimento, então, Já, uma vivência. Eu super recomendo. Até porque esse papo fica um pouco abstrato. Uhum. E quando você acessa o metaverso, fica mais tangível, mais pegável, mais fácil de você entender o que é de fato isso e o quanto isso vai ser parte do nosso dia a dia. Agora, professor, investimento, alto custo. Investimento. Vamos lá, se você for comprar os óculos de realidade virtual, eles ainda são caros. Tanto que a Meta, o novo Facebook aí, ainda nem está trazendo eles para o Brasil.
Porque o óculos lá nos Estados Unidos custa $400. No preço aqui do Brasil, uns R$3.000 a R$3.500. Então ainda é um produto pouco acessível. Ao mesmo tempo, quando você compara, por exemplo, com um iPhone ou um Samsung do modelo mais alto, acho que talvez não esteja tão caro assim, né? Porque o iPhone é bem mais caro. O lançamento do último iPhone chegou a R$14 mil, 14 né? mil Então reais. não chega nem a ser metade. Exato. Então, assim, ainda é uma tecnologia que eles estão fabricando o máximo de óculos que eles podem e os clientes estão comprando tudo. Você vai numa prateleira de supermercado na Europa, nos Estados Unidos, não tem nem mais para comprar. A demanda está muito maior que a oferta. Exatamente. Então, eu acredito que ainda vai ter um período com preço mais alto. Agora, já entraram 2 chinesas. Então, quando entra uma empresa chinesa competindo, né, ela vai trazer uma solução de custo mais baixo também. São novas partes, né? A gente não estava acostumado a ter aquelas lentes do óculos de realidade virtual. O processador que você usa é um pouco diferente do processador do celular. Então, com o tempo, essas tecnologias vão barateando, como aconteceu com o próprio telefone, como aconteceu com várias tecnologias. E aí eu acho que vai ficar algo bem mais acessível. Professor, qual que é a vantagem econômica, assim, empresarial, a reunião corporativa, tem toda uma logística, né? Eu acho que a gente ainda otimiza. vai... Eu acho que, vamos falar o seguinte, 90% do que a gente vai ter de vantagem, eu acho que a gente ainda não sabe. Vai ser a hora que você começar a usar, que as empresas adotarem, que os consumidores usarem, que vai ficar mais claro. Isso é a primeira parte. Mas desses 10% que a gente já sabe, né? Tenta pensar os benefícios que você tem de fazer as coisas à distância. Por exemplo, eu vi várias pessoas, normalmente as pessoas mais velhas, falando assim, não, a reunião presencial é bem melhor, eu não consigo fazer uma reunião à distância. Aí veio a pandemia, a pessoa não tinha opção, aí ela fez a reunião à distância. Aí ela falou, que não é digital, teve que aprender. Não era aquilo que eu imaginava, né? Exato. Essa sensação que a gente tem não era tão ruim assim. quando domina uma tecnologia nova, né? Exato, cara. E eu uma acho que coisa- com o A gente dá metaverso a gente conta. vai ter o mesmo benefício. Você vai conseguir ter o benefício do remoto, por exemplo. Eu sou um nômade digital, eu trabalho de qualquer lugar que tiver internet, eu estou trabalhando. Hoje, o meu escritório é dentro dos óculos de realidade virtual, porque eu já tenho o meu computador configurado ali dentro, integrado. Tudo que eu fizer no ambiente virtual, eu consigo, ele está salvo no meu computador, está salvo na nuvem, eu não perco nenhuma informação. Então, eu já estou mudando a forma como é o meu escritório. Professor. Eu não preciso mais comprar monitor. Aham, Porque, na já tá verdade, ali. com o óculos, eu tenho quantos monitores eu quiser, do tamanho que eu Sua quiser. mobília está ali. Exatamente. Né? Professor, especialistas em comportamento questionam exatamente sobre as relações de forma presencial. Tem que ter esse cuidado também? Eu tenho certeza que sim, e até tem uma brincadeira que a gente fala assim, dizem que o programador é a profissão do futuro. Eu falo assim, olha, pelo que eu tô vendo, eu acho que profissional de saúde mental que é a profissão do futuro. Porque não vai Tá faltar todo mundo cliente. bugado. Vai ter muita clínica psiquiátrica aberta no metaverso. Eu também acho, cara. Mas eu ia dizer assim, a gente acaba associando o uso da tecnologia como algo isolado. E aí até vi uma menina de 12 anos falando assim, hoje se usa a palavra telas, né? Sai da tela, você está muito tempo na tela. Pode ser a tela da TV, do iPad, do celular, que seja. Aí a menina falou assim, eu não estou na tela, eu estou brincando de esconde-esconde com os meus amigos no Roblox. Eu costumo falar pro meu filho, sai da tela, vai viver. Exato, né? Mas aí você pensa a história dessa menina, né? Pô, eu não tô na tela, eu tô brincando de esconde-esconde com meus amigos no Roblox. Ela não encara Então, aquilo como a internet, ela encara como uma extensão da vida real dela. Exato. E Ela aquelas tá vivendo, pessoas né, com Paulo? Ela está Exato. vivendo. Aquelas Tá pessoas com brincando. quem ela tá brincando de esconde-esconde, ela também brinca E uma na vida reflexão real. que a gente pode Mas aí o pai fazer- não deixa sair todo dia, pô. Ali pelo menos ela tá jogando. ela né? tá livre, Então eu acho né? que a gente pode quebrar um pouquinho essa ideia. Igual você fala assim, a pessoa fica o dia inteiro no WhatsApp e não conversa com ninguém. Mas ela está conversando lá. O WhatsApp é exatamente para conversar com as pessoas. Então, Uma acho reflexão algo que a gente pode fazer dessa menina também com a questão do desfile de moda, né, é que a gente, numa primeira impressão, tem a imaginar que essas tecnologias novas são muito diferentes do mundo real, tradicional que a gente está vivendo, só que na verdade elas se aproximam, né, elas simulam exatamente o mundo físico que a gente está acostumado, né? Até Você já parou porque- para pensar nisso? Faz muito sentido. aproximação Faz muito mesmo. sentido, até porque pensa assim, no fim do dia, ainda somos nós as mesmas pessoas. Então as pessoas falam assim, vai ter crime no metaverso? Claro que vai, tem crime no mundo físico, vai ter crime no metaverso. Tem golpe pelo WhatsApp? Claro que tem golpe pelo Você não- telefone. então, desenvolvimento Então a pra gente essa continua sendo segurança. o Homo sapiens ali, né, de qualquer forma. E a questão da segurança, então, professor? Então, no metaverso, você tem mais registros do que está acontecendo ali dentro. Então, imagina que hoje tudo que você faz no seu celular está sendo registrado, está sendo salvo. No metaverso, mais ainda, né? Todas as conversas que você tem ali, as interações que você tem com a pessoa, aonde você movimenta a sua cabeça quando você usa o óculos de realidade virtual. Então, assim, o nível de
quantidade de informação armazenada, o nível de transparência do que acontece é muito maior. Agora você falou das sensações, né? De colocar os óculos e sentir. O que é possível sentir? Tato? Vamos lá, hoje a gente tem visão. Como é um óculos, vamos dizer, está resolvida, né? Pode melhorar sempre, mas hoje você consegue reproduzir um ambiente como esse que a gente está aqui agora, até com a máquina de escrever, inteiro, ali dentro do ambiente do visual. Aí depois você tem o auditivo. Os óculos, eles têm aqui do lado umas caixinhas de som, como se fossem uns fones de ouvido, mas são caixinhas de som. Também você escuta, tem aquela brincadeira do som espacial, então se eu converso com você desse lado, você escuta com o seu ouvido direito. Se o Paulo fala com você, o seu ouvido esquerdo. Isso te dá uma sensação de presença muito legal. E não tem atraso, né? Não tem atraso, não tem tempo delay. real, tudo em tempo real. Aí para a parte do tato, estão desenvolvendo inclusive um brasileiro que mora no Canadá, está hoje na principal empresa desenvolvendo luvas táteis. A luva tátil é uma luva cheia, ela tem como se fosse cheia de bolinhas, assim, cheia de grãozinho de feijão. E aí esses grãozinhos estão conectados por fios. Quando você pega alguma coisa no metaverso, você sente na luva que você está pegando em alguma coisa física. Ela aumenta a resistência de você dobrar os dedos. Então ela já traz um pouco do que seria a experiência do tato. Não é igual ao nosso tato do mundo físico, mas já traz um pouco do tato. Para a parte do olfato, as empresas que desenvolvem perfumes já têm hoje soluções tecnológicas para desenvolvimento de perfume. Então, estamos fazendo uma nova fragrância. O cara vai lá, coloca a combinação, eu quero um pouquinho disso aqui, outro desse aqui, outro daquele ali, via código mesmo de programação. Depois ele tem uma almofadinha que ele aperta e sai o cheiro. Então aquela almofadinha reproduz o olfato. Esse não é um produto de prateleira, não é um produto para você ir comprar e usar em casa. Mas assim, já tem a tecnologia para que isso possa um dia ser um produto de prateleira. O que está faltando, e esse eu não sei como é que resolve, é o paladar. Um restaurante no metaverso como é que vai ser o restaurante faria sucesso, do né? metaverso. Já pensou o McDonald's abrir o seu metaverso? Exato, né? Vai ser a muito única coisa que significativo. eles estão fazendo, o McDonald's fez, eles registraram a patente, mas ainda não está funcionando, tá? Só registro da ideia mesmo na patente, de você fazer um pedido de delivery no metaverso e receber em casa. Então o seu personagem vai receber um hambúrguer digital, mas vai aparecer o motorista do iFood na tua casa e vai fazer a entrega também. Uma coisa parecida com isso pode ser, por exemplo, uma loja de perfume, abrir o seu metaverso e você sentir aquela fragrância, aquela novidade que eles estão lançando e você comprar ela equivalente no mundo real. Exatamente. A Renner, por exemplo, já criou uma loja, não tem todo o sortimento da Renner, mas já tem os principais produtos. Então a pessoa entra com o avatar dela, ela experimenta aquela roupa, e ela faz o pedido como um e-commerce, né? Um comércio eletrônico, ela faz o pedido por dentro do metaverso. Ela compra por lá e recebe no mundo real. Compra por lá e tem recebe o provador. Exatamente. E aí você fica, não, na verdade é até mais legal, você pode trocar no meio da loja, porque não tem ninguém olhando, é só o seu avatar, né? Então você experimenta ali mesmo. Cliente VIP, né? A loja inteira só para você, poxa vida, tá aí mais uma vantagem legal, né? Professor, para a gente encerrar, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o tema, tem dicas de série, filmes? Legal, como o metaverso é algo muito novo, ainda não tem assim um curso completo, aprenda tudo do metaverso. Ainda não tem, tá totalmente em desenvolvimento. Mas você falou das séries e dos filmes, acho que é um excelente jeito de você ter mais contato, entender melhor o que é. Uma que eu acho que está de 10-0, assim, arrebenta, é o filme Jogador Número 1. É um filme do Steven Spielberg, então um diretor aí que, né, fez o Jurassic Park e vários filmes que a gente conhece, e ele conta a história desse menino que mora num ano, acho que 2050, uma coisa assim, e as pessoas já não têm mais muita preocupação com a vida física. O que é legal é a vida no metaverso. E aí é ligado à parte dos jogos, mas ele explica nos primeiros minutos do filme, de maneira muito concreta, o que seria você se conectar no mundo virtual e viver ali dentro. Então acho que Jogador Número 1 fica a minha primeira dica. E parece também explicar os perigos, né? Porque você falou que as pessoas deixam de viver a vida real para viver no metaverso. Até isso o filme traz à tona, né? É muito legal, muito interessante. É uma reflexão mesmo, né? Com certeza. Depois um outro, é um filme também, tem na Netflix, chamado Free Guy, né? Tipo, cara livre. E aí ele é um personagem dentro de um jogo e daqui a pouco ele vai se rebelando e aí você entende que na verdade ele está dentro de uma simulação, que seria o mundo virtual, seria também aí um metaverso. E agora, mais recente, do final desse semestre, agora de 2022, tem uma série nova, essa é da Apple TV, então um pouco mais difícil o acesso, mas chama Ruptura. E essa também conta sobre o mundo virtual. E com essas dicas a gente vai encerrando o papo de nerd aqui, gente. Estou no meio de 2 nerds. Obrigada, professor, pela participação aqui na programação da TV Alemes. Maravilha, Também obrigado pelo convite.
Agradeço também um colega que dividiu comigo esse trabalho, o jornalista Paulo Radamés. Obrigado, Ida. Uma grande alegria participar do Sala de Imprensa. Agradeço. E agradeço em especial a você que acompanhou o programa Sala de Imprensa. Para acompanhar a nossa programação, você pode conferir no canal 9 da NET, no YouTube e também no site oficial al.ms.gov. Até mais!